Seja muito bem-vindo a mais uma entrevista no blog Super Vendedores. E hoje eu recebo o Anderson Tamborim, especialista em microexpressões faciais. Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Leandro. Eu agradeço o convite para participar. Eu espero que o pessoal que está nos assistindo consiga aprender algumas coisas legais que vão, com certeza, influenciar no dia a dia deles de vendas e vai ajudar a trazer bastante resultado interessante. Legal, show de bola. Hoje a gente vai conversar, até antes de eu falar o tema, eu queria passar uma dica. Assista com atenção essa entrevista. O conteúdo é muito denso, é muito interessante, então anota, faz observação. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui no espaço que o YouTube disponibiliza, porque é um tema riquíssimo e que você vai poder usar no teu dia a dia e você vai ter resultados muito fortes em cima do que o Anderson vai passar hoje aqui pra gente. Tá? O nosso tema é o que é microexpressões faciais e como aplicar em vendas. E essa é a primeira parte. A gente teve, como é um assunto muito interessante, a gente separou em duas entrevistas. Então, essa é a primeira parte, a gente vai fazer uma introdução, e na segunda parte a gente vai partir justamente para algo mais avançado, com exemplos mais práticos. Combinado, Anderson? Combinado, certíssimo. Legal. Então vamos começar? Explica, né, o que são microexpressões faciais? Isso. As microexpressões faciais, elas são, por definição, movimentos dos músculos faciais que acontecem muito rapidamente. Eles são involuntários, ou seja, as pessoas, nós não temos controle sobre as microexpressões do nosso rosto. E quando acontecem essas microexpressões? Elas geralmente ocorrem nos momentos que eu costumo chamar de o momento de aposta alta, que é onde a pessoa ela vai ganhar alguma coisa ou ela vai perder alguma coisa. Então, nesses momentos de tensão, é onde ocorrem as microexpressões faciais. Elas geralmente significam que a pessoa muitas vezes não sabe o que ela está sentindo. Quando uma microexpressão acontece no rosto dela, na maior parte das vezes ela nem sequer sabe qual é o sentimento dela em relação àquele tópico. Ou então, acontece o caso oposto, onde a pessoa deliberadamente ela tenta esconder a emoção que ela está sentindo. É igual quando aquele seu colega de trabalho chato ganha aquela promoção, você fala que está muito feliz por ele ter sido promovido, mas quando você pensou, poxa, que droga, eu merecia mais do que ele, a sua microexpressão já denunciou qual é a sua verdadeira emoção. Então, a microexpressão facial, ela faz parte de um conjunto muito interessante de linguagem corporal. E a linguagem corporal, ela é uma linguagem que não mente nunca. Então, hoje, além das dicas aqui que nós vamos empregar esse conhecimento de linguagem corporal e microexpressões em vendas, nós vamos estar começando uma jornada junto com os nossos telespectadores em busca da verdade, porque essa é uma dos grandes pontos da linguagem corporal. A linguagem corporal, ela sempre diz a verdade. Entendi. Então, é interessante. Você, mesmo conhecendo, tendo conhecimento, você não consegue controlar isso. É o efeito natural, então. É um efeito natural. O que pode ser feito é, com o tempo, estudo, você passa a administrar melhor isso. Por quê? Você passa a ter consciência da sua linguagem corporal. Isso é o mais importante. Então, quando você aprende sobre as microexpressões e a linguagem corporal, o objetivo não é você controlar. Não é você ficar fazendo o poker face que o pessoal fala, que fica aquele rosto duro, rígido e sem expressão. Porque, principalmente, nós somos municiados com um sistema que sabe interpretar, mesmo que no nível inconsciente, a linguagem corporal e as microexpressões. Então, a partir do momento que você tenta controlar alguma coisa e não fica muito legal, a outra pessoa vai ter lá dentro aquela sensação de, opa, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa, preciso ficar meio ligado com ele. Então, as microexpressões, elas acontecem em músculos que são muito distintos na face. E muitas vezes, para que você faça uma microexpressão que dura 1/5 de segundo, você vai envolver ali 3 conjuntos musculares distintos. E para que isso aconteça de uma maneira simétrica em 1/5 de segundo, é praticamente impossível. Então, quando você vê uma microexpressão no rosto de alguém,
e essa microexpressão, você identifica os pontos que nós vamos falar aqui, você vai ter um sinal bem confiável daquilo que você está vendo. Entendi. Então, quando o pessoal procura para fazer os treinamentos, fazer os cursos, aí eles têm aquela dúvida assim, nossa, Anderson, mas se eu fizer esse treinamento eu não vou ficar meio paranoico, vou começar a achar que tá todo mundo mentindo para mim, alguma coisa. Fala, não, ao contrário que vai acontecer. Eu falo que você vai começar a ver o mundo em Full HD. Você vai ver coisas que você não via antes, e você vai parar de ficar pensando e achando, que você vai ver, vai estar ali na sua frente. Ah, que interessante, que exemplo interessante, eu gostei. Conta um pouquinho, onde surgiu isso? Então, os primeiros estudos sobre linguagem corporal e expressões faciais, eles aconteceram há mais de 100 anos atrás. Tá. Quem começou essa brincadeira aí foi uma pessoa que talvez você já deve ter ouvido falar, que era o Charles Darwin. O Charles Darwin começou os estudos como naturalista, onde ele identificou que a linguagem corporal e as expressões faciais tinham conjuntos similares em seres humanos e em animais. Só que a partir daí pouco foi desenvolvido a respeito disso. Nos anos 60, dois pesquisadores, o Isaac e o Haggards, eles estavam fazendo um estudo fazendo o seguinte, eles pegavam vídeos onde haviam interações de sessões de psicoterapia. Eles queriam achar alguma relação não verbal na relação entre o paciente e o médico. Tá. E aí o que eles fizeram? Começaram a passar esses vídeos frame a frame. Então foram alguns anos analisando frames de vídeo onde eles identificaram que em alguns momentos os pacientes tinham algumas feições, algumas expressões muito sutis que eram praticamente imperceptíveis ao olho nu, por assim dizer. E aí eles chamaram isso de expressões micromomentâneas. Essas expressões micromomentâneas, eles perceberam que, por exemplo, pacientes que estavam na ala de suicidas, depressivos, eles iam para a entrevista e eles diziam que não, eu estou me sentindo muito bem, eu quero ir visitar minha família. E muitos desses pacientes, eles saíam num benefício de fim de semana, por assim dizer, e eles cometiam suicídio. E a partir daí esse estudo ajudou eles a identificar se aquelas pessoas que estavam sendo entrevistadas, elas realmente estavam falando a verdade quando eles diziam que estavam se sentindo bem. Então essa foi a primeira parte do estudo, onde surgiram as microexpressões faciais. Alguns anos depois, alguns pioneiros começaram a desenvolver pesquisas massivas em cima do tema. Os principais deles foram o Dr. Paul Ekman e o Friesen, que foi um grande amigo dele, e outros pioneiros vieram junto, David Matsumoto, onde eles cunharam de fato o termo da microexpressão facial. O Dr. Paul Ekman, ele foi um dos principais pioneiros nessa área, porque antigamente se pensava que tanto as microexpressões faciais quanto os gestos, por exemplo, nós temos os gestos, temos os ilustradores. Os gestos, eles são de cultura, por exemplo, eles têm um sinal próprio. Tá. Então, eu não preciso dizer nada. E ele significa alguma coisa diferente em lugares do mundo. Então, por exemplo, na Rússia isso aqui quer dizer uma coisa, isso aqui quer dizer outra. Você pode se enrascar com os gestos dependendo do lugar onde você está. Porém, ele resolveu que era preciso demonstrar que as expressões faciais, para algumas emoções específicas, elas eram universais. Então foi feito um estudo onde ele precisava demonstrar a universalidade das emoções. O que ele fez? Ele foi para uma ilha em Papua Nova Guiné e encontrou uma tribo que nunca havia tido contato com nenhuma outra civilização ocidental. Ou seja, eles não estavam viciados e teoricamente não saberiam como era uma expressão de um americano, enfim, de um europeu. E aí, fazendo estudos junto com esse pessoal, por 3 anos, ele descobriu que essas pessoas, mesmo nunca tendo tido contato com ninguém fora ali do ambiente deles, tinham as mesmas microexpressões faciais para 7 emoções que são hoje consideradas as emoções universais. Então, essas emoções nós temos a felicidade, o desprezo, o nojo ou a aversão, a raiva, a tristeza, o medo e a surpresa. Essas 7 emoções, elas são universais, então qualquer lugar do mundo que você for negociar,
se você for tentar vender o seu projeto, você vai encontrar essas mesmas microexpressões. Entendi. E elas são sinais confiáveis do sentimento principal que essa pessoa está tentando esconder, ou muitas vezes ela nem sabe como ela se sente em relação a isso. Então, desde então, mais de 40, 50 anos de pesquisa e ciência foram feitos na área de microexpressões faciais e na linguagem corporal. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que não é uma ciência exata, que não é algo... Ela não é exata porque trata do ser humano, e cada pessoa ela tem o seu comportamento diferente, porém, a sua base é muito sólida. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: foi colocada uma pessoa, isso foi um estudo feito nos anos 2000, onde colocaram a pessoa dentro de uma máquina de ressonância magnética. Essa pessoa, ela tinha um visor onde iriam sendo passados fotos de microexpressões diferentes, de felicidade, dessas emoções que eu falei. E essas fotos, elas eram passadas numa velocidade muito rápida, que essa pessoa, conscientemente, ela não conseguiria identificar, ela não teria tempo. Enquanto ela está pensando, isso já vinha outra e outra. E eles, analisando as partes do cérebro que se acendiam durante a ressonância magnética, eles perceberam que o cérebro daquela pessoa, mesmo não tendo tempo hábil para que ela assimilasse aquilo conscientemente, ele identificava aquelas microexpressões e respondia emocionalmente com as partes do córtex pré-frontal responsável pela administração daquela emoção. Então, mesmo sendo muito rápido, mesmo sendo quase imperceptível, ela afeta a pessoa e a pessoa sabe reconhecer o que ela está vendo. Que interessante. Que interessante. Quer dizer, é um efeito realmente que você não tem controle nenhum, né? Isso. E assim, as microexpressões, elas nos ajudaram, no decorrer do nosso processo evolutivo, a passar uma mensagem clara para o nosso interlocutor. Porque nos primórdios, quando os seres humanos viviam na selva, caçavam e estavam em tribos, eles não tinham uma linguagem cunhada própria e a linguagem corporal predominava. Então ele tinha que passar uma mensagem quando ele estava de acordo, ou quando alguém invadia o território dele, como eu vou mostrar? Ou como mostrar que eu não sou uma ameaça, que eu estou desarmado e não vou ser um problema para a sua tribo. Então, todas essas emoções, elas se tornaram universais porque elas traziam com elas uma mensagem que beneficiou o nosso processo evolutivo e nos ajudou a conquistar a dominância no planeta. Então, as emoções, elas têm um poder muito forte em cima de nós, principalmente porque nós respondemos primeiro emocionalmente e depois é que nossa mente consciente entra em ação e começa a trabalhar. Legal. Então a gente abordou aqui, rapidamente, o que é, onde surgiu, como funciona e, claro, como ela acontece. A gente já viu que é um processo natural. Né? Sim. Então quem está nos assistindo fala, pô, legal, já entendi o conceito. Como é que eu vou aplicar isso, né, em vendas? Como é que eu vou aplicar isso na minha rotina, no meu dia a dia, conversando numa visita com o meu cliente? Bom, o primeiro processo ele começa com um aprendizado de como identificar as microexpressões faciais. Porque é diferente do que a gente pode ver em alguns casos. Existem diferenças, por exemplo, que é uma macroexpressão, uma expressão facial que acontece quando a pessoa, tipo, quero mostrar que eu estou feliz, eu vou sorrir. É uma macroexpressão. Ou então, eu quero mostrar que eu estou com raiva, eu vou fechar a cara. É uma macroexpressão, diferente de uma microexpressão, onde a pessoa ela vai pensar o seguinte: eu tô com raiva, mas eu não vou mostrar para ele que eu tô com raiva. E vai acontecer o que é a expressão facial mascarada. Ela, para aplicar isso, ela precisa conhecer primeiro o que ela vai observar. Uma vez que eu costumo comparar isso a um kanji japonês, que é a escrita japonesa são os desenhos. Então, se você olha para um kanji à primeira vista, não importa o que ele significa, para você não vai fazer diferença, você não entende. Então, a partir do momento que eu sei que aquele desenho parece uma árvore, significa alegria. Toda vez que você olhar aquele kanji agora, você não vai ver mais o kanji, você vai ver a alegria. Então, os sinais das microexpressões que nós vamos mostrar para o pessoal com alguns vídeos, que alguns exemplos, vai ajudá-los a identificar e a separar
Como, como utilizar isso? A grande questão é, você precisa observar o seu cliente atentamente. Como seria observar atentamente? O que você está dizendo? Você está dizendo que eu olho para ele, mas eu não vejo? Exatamente. Porque quando você está lá na frente do seu cliente, muitas vezes você se preocupa com N coisas. Você se preocupa com o preço que você vai dar, em descrever o seu produto de uma maneira que faça sentido para ele, que pareça que tem importância. Você quer mostrar para ele que você conhece do tema, mas você não se preocupa muitas vezes, ou quase nenhuma das vezes, muito com a sua linguagem corporal. Enquanto você está lá, está sentado, e aí, o que eu faço com as minhas mãos? Minhas mãos ficam assim, minhas mãos ficam assim, eu escondo minhas mãos debaixo da mesa, eu me direciono para o cliente um pouco, eu sento para trás e fico relaxado. E enquanto isso, o seu cliente, mesmo ele não sabendo disso, ele está analisando você. Ele tem um scannerzinho lá de, de emoções que está analisando, vendo se o que você fala faz sentido, se bate o discurso com o que você está mostrando, porque o nosso cérebro, é interessante deixar esse ponto para o pessoal, que é o seguinte, nós temos um sistema que gera a chamada primeira impressão. E já diz o ditado de longo tempo que a primeira impressão é a que fica, né? E como acontece essa primeira impressão? Você está frente a frente com uma pessoa que você nunca viu, nunca conversou e só ouviu falar, talvez, bem levemente, e você vai criar aquela primeira expectativa a respeito da pessoa. Imagina o seguinte, você vai conversar com uma pessoa, a pessoa não faz contato visual, ela demonstra em linguagem corporal que ela não tem tanta confiança, ela demonstra que ela não sabe o que ela está fazendo. Por mais que ela seja eloquente, oi, tudo bem, eu estou aqui com um produto excelente, ele funciona assim, funciona assado, resolve o seu problema. Porém, quando você começa a mostrar isso de maneira não verbal, não casa. Aí o que acontece o nosso sistema límbico, que é o sistema responsável pela nossa resposta automática emocional, ela gera uma análise de 7 segundos. Em 7 segundos, mesmo que você não tenha falado absolutamente nada, é aquele tempo que você está parado do lado da pessoa que está apresentando você. Opa, esse daqui é o Anderson Tamborim, ele é especialista em microexpressões. É o tempo que você está lá, pensando na vida, pensando no que você vai falar, já foi feita a sua primeira impressão. E quando a primeira impressão ela é feita erroneamente, ela é muito difícil de ser desconstruída, porque ela fica gravada no seu subconsciente. Então, muitas vezes, quando você conhece alguém, por mais que aquela pessoa fale bem sobre o assunto, que ela saiba explanar, você sai daquela reunião e você pensa assim, tem alguma coisa estranha com esse cara, não sei não, alguma coisa está me dizendo que eu não devo confiar nele. Entendi. Principalmente quando a pessoa vai explicar, falar o preço, nosso preço aqui é muito bom, você pode ficar tranquilo, isso aqui é um sinal claro de desonestidade e falta de confiança. Eu não sei o que... se eu fosse dar uma tradução verbal para esse sinal, seria assim, olha, cara, eu não sei muito bem o que eu estou te falando, mas eu espero que você acredite. Então acredita em mim aí que vai ficar tudo bem, mas não espere muito de mim não. Então você pode ver como o sinal não verbal, ele é muito forte, e ele diz a verdade nua e crua descaradamente. Mesma coisa a microexpressão. Imagine que você... Quantas vezes, eu desafio a nossa audiência a enumerar quantas vezes eles foram num cliente, o cliente fez exatamente isso aqui. O seu preço é muito legal, mas eu não sei, vamos conversar melhor sobre isso, eu vou chamar você para falar assim, exatamente dessa maneira. A gente vai ver que isso é uma microexpressão não muito interessante, mas o que ela quer dizer? Então, quando nós analisamos a linguagem não verbal, a linguagem corporal e as microexpressões, nós temos que saber, primeiro, o que eu preciso ver, em que momento isso vai acontecer, o que isso quer dizer exatamente, quais são as interpretações. Nós vamos falar na segunda parte lá sobre algumas coisas referentes à identificação de mentiras usando a microexpressão. E é importante saber o seguinte, você saber se a pessoa está mentindo ou não, é importante? É. Porém, não tão importante quanto saber o porquê a pessoa está mentindo. E a microexpressão e esse conhecimento vai dar o poder para as pessoas de buscarem mais informação. Porque, por exemplo, o cliente fala o seguinte, eu gostei muito do preço, então vamos negociar depois. Se o vendedor ele não tem o conhecimento da microexpressão, ele vai ficar contente. Vai falar, pô, que legal,
vou dar um próximo passo, estou mais perto do meu objetivo. Quando, na verdade, a microexpressão que foi mostrada para ele, que eu mostrei aqui, que nós vamos explicar depois, dizia algo totalmente diferente. Dizia assim, Ele cara, tava dando só uma desculpa. uma desculpa, tipo, tô sendo simpático porque, tipo, você veio aqui, tudo, teve boa vontade, mas não. Então, se ele soubesse o que isso quer dizer, ele poderia muitas vezes fazer ali um approach, mas o que você acha que poderia melhorar aí? Me conta aí. O que é a sua expectativa? Isso é uma mudança no jogo, porque o cliente ele vai pensar assim, opa, pera, ele está prestando atenção, ele está vendo que ele quer me ajudar. E é um ganho colateral da análise de linguagem não verbal, que é, você tem que estar 100% junto ali naquele momento. Você não pode estar falando e pensando na conta que você vai pagar a hora que você chega em casa, o que você vai almoçar, se eu dei comida pro cachorro, se eu deixei a panela no fogo. Não. Você tem que estar ali, presente, olhando. Enquanto a pessoa fala, você está pensando, será que ele quer dizer isso? O que será que ele está sentindo enquanto eu falo? O que é que essa pessoa realmente está tentando não me mostrar que eu preciso pescar ali? Tá. Então, isso faz parte de algo muito importante, que é o modelo de congruência. O que eu estou vendo tem que bater com o que eu estou ouvindo. Ok. Deixa eu tirar uma dúvida que me surgiu. Você citou macro expressões faciais Isso. e micro expressões faciais. Né? A macro, ela é muito mais fácil da gente reconhecer. Isso. Né? Talvez a gente reconheça até por instinto. Na verdade, você nem precisa. A macroexpressão é o sorriso. O sorriso é uma macroexpressão. Então, quando você sorri, você está demonstrando a macroexpressão. A tristeza, quando a pessoa, tipo, que é normal, tô triste, quero mostrar que eu estou triste. Então, essa é a macroexpressão. Ela pode durar até 4 segundos. Tá. Porque imagina o seguinte, você está mostrando um sorriso, e você... Entendi. A pessoa fala, tem alguma coisa errada. Então, a macroexpressão ela é a expressão facial que as pessoas conhecem. Uma microexpressão, não. Ela acontece muito rápido e ela não vai envolver todos os músculos da sua face ao mesmo tempo. Ela não vai acontecer. Então, o que ocorre muito em alguns materiais que eu, inclusive, estudei, era, por exemplo, o que é uma microexpressão de surpresa? Aí a pessoa... Não, você não vai ver uma microexpressão de surpresa, porque isso é uma macroexpressão. Tá. Muito provavelmente ela vai acontecer algo tão sutil quando em alguns momentos eu mencionei alguns estudos e você demonstrou a microexpressão de surpresa. Seria, só que essa leve levantada. Interessante. Entendi. Então é algo muito mais sutil e essa sim ela é observada instintivamente. Entendi. E o brilhantismo, né, desse bate-papo que a gente está tendo é justamente captar essas microexpressões que são naturais, que não tem como ser controladas, é algo que vem de dentro, que vem das emoções, certo? Isso, esse é o grande pulo do gato. Porque, como eu falei, muitas vezes o seu cliente, a hora que ele demonstra uma microexpressão, ele nem sabe o que ele está sentindo realmente. Então ele está pensando, às vezes, naquilo, mas será que resultado que isso vai me dar? Será que é bom? Será que não? Será que o meu chefe vai gostar? Enfim. Então, nesse momento, você tem que tentar conseguir conciliar e pescar aquele momentinho ali, que é o que vai ser seu insight de $1 milhão. Entendi. E outro comentário que eu queria fazer é o seguinte, não só apenas pescar, né? Porque se eu identifiquei que o meu cliente ele falou que gostou, mas ele mostrou uma certa dúvida ou até o desprezo, eu preciso saber o que eu vou fazer com a interpretação desta ação, tô certo? Isso. Você tem que saber agora o seguinte, eu sei o que ele está pensando, e como eu desconstruo essa emoção que pode ser negativa, como que eu torno isso uma emoção positiva? Certo. Então, agora, qual é o principal objetivo? A gente vê no rosto do nosso cliente a microexpressão de felicidade, que é o sinal supremo de aprovação. Essa é a mensagem. Opa, estou de acordo, gostei, vamos para frente. E como você pode desconstruir uma microexpressão que você viu de algo negativo, que muitas vezes nem tem relação com você e com o seu produto. Você não sabe, mas talvez aquele cara veio para sua reunião, ele tinha acabado de brigar com a esposa dele em casa, ele estava bravo, ele estava ali alterado, e isso vai afetar o julgamento dele. Então,
é interessante que sempre que você for para uma reunião nova, vender alguma coisa, você gastar uns minutinhos no começo e uns minutinhos no final para tratar de assuntos positivos. Porque uma das formas como nós sentimos emoção é através do espelhamento da linguagem corporal das outras pessoas. Certo. Uma coisa muito errada que eu vejo constantemente em reuniões que eu participei é a pessoa, o vendedor, o consultor, o prestador, ele já chega para a reunião, poxa, mas está um trânsito, nossa, levei 1 hora para chegar aqui, nossa, tá complicado, hein, nossa, essa chuva, poxa, ele já começa totalmente errado, porque ele está quebrando a primeira impressão aí foi feita errada. O vendedor, ou o cliente, vai associar você com negatividade. Tá. Você está associado com coisas não prazerosas. Então ele já vai, tipo, ok, então, o que você tem a dizer? E, no final, mesma coisa, tipo, pô, agora eu vou ter que pegar o trânsito, vou levar 2 horas até minha próxima reunião, vou me atrasar. Geralmente as pessoas, elas assimilam o começo e o fim. Isso é explicado, inclusive, matematicamente. Tem uma teoria que chama teoria do meio excluído. O meio, ele vai deixar de fazer sentido. Quantas e quantas reuniões que você já deve ter visto onde começou falando de futebol, terminou falando de música, você não falou nada do projeto, mas o cara, pô, excelente, vamos fechar. Tipo, você criou empatia com o cliente. Por quê? Mesma coisa, no final, pô, que bom, foi muito legal, a reunião foi muito produtiva, vamos fazer isso sim, vou te mandar muitas informações que você vai gostar. E, assim, isso vai deixar o cliente, pô, sensação agradável, essa pessoa é uma pessoa agradável. Porque transmite confiança e ele vai associar você com microexpressões e emoções positivas. Então você tem que aprender a desconstruir isso e quebrar esse gelo. Porque muitas vezes o cliente seu, ele está demonstrando uma microexpressão que às vezes nem é algo dele, mas ele estava... Imagina que ele chegou muito bem, estava contente para trabalhar, pô, hoje meu dia vai render. Aí o chefe dele lá, o diretor, que não dormiu muito bem, chegou e deu uma bronca nele. E aí ele já saiu, quebrou. E ele tá remoendo aquilo, aquela bronca, e tá mostrando ali microexpressão de raiva. Isso vai afetar a química dele. E isso daí vai prejudicar a sua negociação. Então você identificar, você saber como conduzir, fazer ele sentir o que você quer que ele sinta é o mais importante. Porque tem uma frase que eu levo muito comigo, eu não lembro agora a origem dela, mas ela diz o seguinte: as pessoas, elas vão se esquecer do que você falou para elas vão se esquecer do que você fez por elas, mas elas nunca vão se esquecer de como você fez com que elas se sentissem. Então, se você fizer com que a pessoa se sinta positiva na sua presença, isso é um trunfo, meu amigo, que você vai levar para sempre. Você vai fidelizar aquele cliente. Legal, legal. Show de bola. Vamos para uma parte mais prática? Por favor. Legal. A gente falou bastante aqui, tá na hora do pessoal ver um pouquinho como isso daí funciona, né? Legal. Então, ó, o primeiro exemplo, né, que o Anderson separou para você que está assistindo esse vídeo é a expressão X no rosto do cliente. Então, nesse momento a gente está passando um vídeo aqui para os nossos super vendedores, que é justamente a expressão X no rosto do cliente. Anderson, o que fazer nesse caso? Yeah, that's a really good price, but I'm afraid we don't have the budget right now. Imagina a situação, você está ali vendendo para esse cliente, você explicou tudo e ele, no final, ele falou o seguinte: pô, realmente o preço está muito bom, mas eu acho que a gente não vai ter budget para isso. E ele falou nesse modelo. O que você faz? O que isso quer dizer? Ele está mentindo? Será que ele tem o budget, mas ele não quer te dar? Será que ele realmente gostou da sua proposta, ele achou que o preço está muito bom e ele simplesmente não tem dinheiro de fato e ele ficou triste por isso? Ou será que a situação é toda diferente, ele não gostou do seu projeto, ele tem o dinheiro e não quer te dar e ele só quer encerrar essa comunicação? Essa microexpressão que está mostrando durante o vídeo é uma microexpressão de uma emoção chamada desprezo. Okay. O Leandro vai pausar aqui nesse instante aqui, vai deixar ela frisada nesse momento, que é onde acontece de fato a microexpressão do desprezo. E se a gente fosse traduzir verbalmente o que o desprezo quer dizer, o desprezo é uma sensação de superioridade. A pessoa que demonstra o desprezo não é aquela superioridade positiva, tipo, nossa, eu sou
que bom, tô me dando bem. Não, é uma emoção negativa. Ela é relacionada a ver algo como inferior. Então a pessoa que mostra uma microexpressão de desprezo, na verdade ela está mostrando que ela acha que aquilo não faz sentido. Entendi. Então muitas vezes quando você fala de alguma pessoa que você não gosta muito, você tende a fazer aquela puxadinha de canto de boca. Isso é o desprezo. Significa que não interessa muito essa pessoa, ela não é nada para mim. E a microexpressão de desprezo, ela é tão forte e ela tem um significado tão enraizado que nos últimos atentados que aconteceram, por exemplo, tiroteio nas escolas americanas, os dois últimos, quando pegaram para analisar as fotos que os assassinos lá, os terroristas, usavam, por exemplo, no Facebook, eram fotos que tinham fortes cargas de microexpressão de desprezo. Então a pessoa escolheu como persona virtual dele uma microexpressão negativa. E pessoas que mostram de maneira crônica uma microexpressão de desprezo, elas têm associação com problemas de personalidade narcisista. Tá. Então é aquela pessoa que não se importa muito com a sua opinião, é só eu. Então, quando você vê essa microexpressão de desprezo, que é a única microexpressão que é assimétrica, nós vamos detalhar isso bem na próxima parte, isso significa o seguinte: opa, eu não estou achando tão interessante. Então ele fala o seguinte: o preço é muito bom, mas eu acho que a gente não tem budget. Opa, aconteceu em que momento essa microexpressão? Foi quando ele falou que o preço estava muito bom. Muito provavelmente ele acha que o seu preço está muito alto, pode ser em relação a outros que já ofereceram, e ele não está vendo um diferencial, ou ele acha que o seu produto não está aos pés dele, a superioridade. Tipo, seu produto não chega aos meus pés, você não conseguiu me convencer de que vou ter um benefício. E aí, como você desconstrói essa microexpressão negativa de desprezo? A primeira parte é identificar qual é o ponto. Então, o primeiro ponto a microexpressão acontece quando ele está falando do preço. O preço é muito bom. Então, ele está achando que está caro. Ele acha que o valor está alto ou simplesmente ele não consegue ver o benefício. Então, vai de você falar, algo que eu recomendaria é falar o seguinte: fulano, o que você acha que melhoraria aqui na minha proposta se a gente fornecesse para você? O que você acredita que faria sentido? Tá. Nesse momento, muito provavelmente o cliente fala: eu acho que se você colocasse... Você desarma ele, né? Você desarma ele, você dá, naquele momento, o poder para ele. Você vai empoderar seu cliente e vai falar: opa, peraí, eu falei aqui uma coisa que estava bom, mas ele está ainda insistindo. O que eu vou falar? Nós, naturalmente, não gostamos de mentir. Tá. Porém, nós temos que mentir porque muitas vezes a gente não quer falar o seguinte pro cara: o seu preço está muito caro, eu não gostei. Tem cliente que fala isso. Mas é muito difícil. E eu acredito que todos os vendedores aqui adoram quando o cliente é direto e não faz ele perder tempo. Que ele às vezes não fica marcando 1, 2, 3 reuniões pro cara falar assim: cara, eu não gostei, vamos encerrar aqui. Ele fica cozinhando, né? Sim. E aí o que acontece? Ele vai: tá muito bom o preço. Eu falo: então o que você acha que faria sentido? E o que é legal é você dar moedas de troca para esse cliente. O que seria moeda de troca? Não um desconto necessariamente, mas você trazer coisas que façam agregar valor. E se eu te desse mais essa coisinha aqui, porque, faz sentido, olha, ele vai começar a pensar melhor. E se mesmo assim ele insistir, então, você vai chegar num momento em que, quanto mais aquela emoção ela se repete no rosto do seu cliente, mais visível vai ser a verdade que ele está tentando ocultar. O fato de você trazer soluções para um problema que ele colocou vai forçar ele a... Cara, é o seguinte, eu já fechei com meu amigão ali, eu tenho um amigo que vai fazer esse serviço para mim e eu vou fazer com ele. Ele vai jogar real para você. Vai jogar real porque ele, poxa, eu tô dando desculpas aqui e o cara tá dando soluções, ele quer me vender, mas eu não... Então você força o seu cliente a ser honesto. E isso daí, ou vai fazer você ganhar essa conta, que é o principal, ou ele vai te poupar dores de cabeça de você perder tempo. E tempo, meu amigo, é o único asset que você não consegue reaver. Uma vez que você gastou, ele foi embora. Então eu acho que melhor você economizar um tempo, identificar um prospect que é quente, que vai te trazer benefício, você ficar ali batalhando uma batalha que não tem fim. Verdade. Vamos para o exemplo 2? Vamos para o exemplo 2. Legal. Então, sorriso verdadeiro ou sorriso falso?
né? Então, nesse momento, está aparecendo na tela a imagem do Senhor. E aí eu convido você que está nos assistindo, olhar essa imagem por alguns segundinhos e responder qual das imagens você acredita que é um sorriso sincero. Isso. Imagina que você está numa negociação com essa pessoa e essa pessoa ela falou para você que gostou muito do seu preço, Tá? que achou muito legal. Opa, muito bom, vamos seguir em frente. Em qual desses casos o sorriso dessa pessoa é verdadeiro e qual a pessoa está somente sorrindo por educação para você? Você consegue identificar? Se você for chutar, em qual desses daí você iria chutar? O da esquerda ou da direita? O sorriso verdadeiro, nesse caso, é o da esquerda. Tá. A gente consegue ver o seguinte, as microexpressões faciais, elas têm uma coisa que é muito, muito específica e muito importante. Elas são sempre simétricas. A simetria é a principal assinatura da microexpressão. Por que eu digo isso? Porque somente o nosso sistema límbico ele consegue acionar os músculos que formam a microexpressão tão rapidamente e de maneira simétrica. Então, no caso aqui, o sorriso do lado esquerdo, vocês podem ver que os lábios eles são contraídos e levantados na mesma altura, e você vê uma atividade principalmente no canto dos olhos, que é onde o sorriso verdadeiro acontece. O sorriso verdadeiro ele acontece nos nossos olhos, não nos nossos lábios. Então, tanto que você sorrir com a boca é muito simples. Então você vai ver o pessoal enchendo as mídias sociais daquelas fotos. Tipo, estou feliz. Mas o sorriso verdadeiro acontece nos olhos. Nós vamos explicar com mais detalhes isso na segunda parte, mas se você vê o sorriso da direita, significa que seu cliente não gostou tanto da sua proposta, ele só está sendo educado. O sorriso verdadeiro é o da esquerda. Legal, legal. Próxima imagem, né? A próxima imagem nós temos um outro sorriso. Tá. Só que bem interessante é o seguinte: em nenhum desses sorrisos ele é simétrico. E você fala, poxa Anderson, mas você acabou de falar que era simétrico? Ele é simétrico no rosto daquela pessoa. Pode ser que aquela pessoa não tenha um rosto simétrico. Se a pessoa fez uma cirurgia, se ela sofreu um acidente, se ela teve uma má formação, tecido muscular, enfim, aquela pessoa ela vai ter um sorriso não simétrico. Então, o principal objetivo nosso ao identificar um sorriso é procurar essas ruguinhas nos cantos dos olhos, os pezinhos de galinha, que a mulherada tanto tenta evitar, mas seria muito melhor se elas não evitassem. É o verdadeiro sinal de que uma pessoa está sentindo uma emoção no córtex pré-frontal. Esse músculo, ele se chama orbicularis oculi. O orbicularis oculi, ele é um músculo que cerca de somente 5% de todas as pessoas consegue controlar ele voluntariamente. Então, um sorriso verdadeiro que acontece por essa contração, ele é o sinal definitivo de um sorriso verdadeiro, que é o que acontece nesse sorriso da direita. A gente vê a contração, mesmo a boca dele estando meio tortinha, ele é um sorriso verdadeiro. Legal, legal. Próxima e última imagem. Essa daqui já está um pouquinho mais difícil. E aí, vendedores, super vendedores? Qual desses daí vocês gostariam de ver no rosto do seu cliente na hora que você entrega a propostinha na mão dele? E eu vou ser sincero, essa última imagem foi uma imagem que eu fiquei bastante tempo olhando, observando, procurando, e eu não consegui. Achei realmente uma imagem bem complexa de se ler. Essa é realmente... Ela tem bastante elementos que poderiam confundir. Mas quando a gente observa... por exemplo, na imagem da esquerda, o sorriso ele está mais lateral. Ele não está tão levantado com as bochechas quanto do lado direito. E a contração do orbicularis oculi é mais visível no da direita. Então, por esse conjunto, quando você sorri, o orbicularis oculi ele contrai. Isso ele vai levantar a sua bochecha e ele vai fazer com que a cobertura dos olhos ele dê uma baixadinha. E aqui você vê que a bochecha do lado direito está bem mais levantada e existe uma contração
ligeiramente mais visível no lado direito, e esse é um sorriso verdadeiro. Se você tirar e cobrir a parte de cima da foto da esquerda, você vai ver algo como só isso aqui. Ó. Entendi. E essa é a diferença. Entendi. Legal. Show de bola. Show de bola. Bom, essa foi a primeira parte da nossa entrevista. Você já percebeu, você que está nos acompanhando até agora, né, mais de quase 40 minutos de bate-papo, já percebeu que é um conteúdo riquíssimo e transformador. Por que transformador? Porque vai transformar, com certeza, a forma como você lida com os seus clientes. Tá? E para encerrar essa primeira parte, Anderson, eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço para todo mundo que eu bato um papo, que eu entrevisto. A primeira é o seguinte: a gente tem muitos profissionais que estão começando na carreira de vendas, né? Estão batalhando, estão buscando conhecimento. Que dica, ou quais dicas você daria para esse público? Legal. Isso é bem interessante porque eu posso associar diretamente com a minha experiência. Tá. Eu sou um cara do background de uma área técnica, de tecnologia. E antigamente, alguns anos atrás, 5 anos atrás, quem me conheceu sabe que o meu skill social era praticamente nulo. Então, isso gerava um problema que até então eu não conhecia. Pô, eu conheço muito bem a minha área, eu conheço tecnicamente, eu sei como explanar, porém, meus negócios não iam muito para frente. Por quê? A minha linguagem corporal me sabotava. E isso é algo que o pessoal que está começando tem que ter em mente, é o seguinte: a nossa linguagem não verbal, ela ocupa 92% de toda a mensagem que a gente quer passar para o nosso cliente. Somente 8% é o que você fala. O mais importante é como você fala e como você mostra pela sua linguagem corporal que o que você está dizendo faz sentido. Então, além de você, antes de sair de casa, se preocupar com o seu script de vendas, como você vai abordar o cliente, o que você vai falar, pense um pouco na própria postura, na sua linguagem corporal, e tente usar sinais positivos de linguagem corporal. Um principal que você tem que sempre levar para você, que é o mais importante, que é o que vai abrir as suas portas, o aperto de mão. O aperto de mão, ele diz muito sobre você, isso não é apenas lenda. Então ele vai dizer se você tem uma intenção a mais agressiva, se você é dominante, se você é submisso. Então um aperto de mão firme, na mesma intensidade do seu cliente, com a mão sempre na vertical. Isso quer dizer que igualdade, quer dizer que você é transparente. Sempre mostrando as mãos dessa maneira, que o nosso cérebro ele se preocupa muito com as mãos. Então, nunca deixe a mãozinha dentro do bolso, nunca enquanto seu cliente está falando cruze os braços. Então, a linguagem corporal é algo que vocês têm que buscar, e não somente como uma ferramenta para vendas, mas uma ferramenta de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Legal. E a segunda pergunta que eu queria fazer para você é: se você pudesse dar uma dica, talvez você já até tenha respondido, não sei, mas se você pudesse dar uma dica para o Anderson que estava começando na carreira, o que você falaria? Eu diria para o Anderson que a linguagem corporal é importante, e preste atenção, porque essa foi a minha dificuldade. Para mim, tanto não sabia como agir, como para mim não fazia sentido. Eu tenho que dizer o que eu sei, e o conhecimento técnico é o suficiente. Então, se eu pudesse dar uma dica para mim, presta atenção nisso aqui, ó. Isso daqui é importante. Presta atenção na sua linguagem não verbal, que ela vai trazer um benefício grande. Legal, legal. Bom, então, enquanto os nossos super vendedores, nossos amigos esperam a segunda parte, como é que eles podem entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais sobre a tua empresa, os workshops que você desenvolve por todo o Brasil? Legal. Bom, como o Leandro falou, eu tenho desenvolvido workshops e treinamentos por todo o Brasil. Então, esse ano eu participei de workshops pessoal em Brasília, Fortaleza, Salvador, e o resultado é muito legal, porque as pessoas elas se surpreendem com o quanto elas estão deixando de ganhar por não observar os sinais não verbais. Então, hoje eu sou fundador e faço os treinamentos para o Social Intelligence Group. Nosso foco é treinamentos em linguagem corporal e microexpressões focadas em negócio. Hoje o Social Intelligence Group é a primeira empresa brasileira focada 100% em negócio.
E nossos treinamentos, eles são feitos com auxílio de uma plataforma que eu desenvolvi, que ela é a primeira plataforma cujo treinamento em microexpressões ele é feito 100% em vídeos. Então, diferente de outros que você vê em fotos, de sua imagem estática, é totalmente dinâmico. E em português, é a primeira plataforma em português. Então, o pessoal que participa dos treinamentos, ele vai ter um acompanhamento na evolução. Então, eu vou deixar aqui um website onde vocês podem procurar informações a respeito das próximas turmas, né, do treinamento. O treinamento é presencial e tem também uma versão dele online, para quem gosta mais, ou, poxa, eu tô tão sem tempo, eu não consigo tirar ali um dia para comparecer a um treinamento presencial. Então, vocês podem dar uma olhada no site, é o www.leituradelinguagemcorporal.com.br. Lá vocês vão ter as datas dos treinamentos, né? Tá. Quem preferir pode entrar em contato por e-mail também, Tá. que é o contato@leituradelinguagemcorporal.com.br. Tá. Eu tenho uma empresa parceira em São Paulo que está organizando as turmas, né, de treinamento dos próximos workshops de linguagem corporal. O treinamento ele é de meio período e tem um treinamento integral, que aí vai depender bastante do foco da pessoa. Mas quem, por exemplo, nunca teve contato, poxa, fiquei curioso, quero conhecer, então o treinamento inicial, que é o módulo 1, ele tem meio período. Você vai aprender, eu garanto para você que você vai sair desse treinamento com uma visão totalmente diferente. E muitas das pessoas, elas acham que aquilo não é para ela. Não, isso é muito difícil. Se eu assistir lá no seriado Light to Me, que tem que ser um especialista. Uma coisa é você ser um especialista cientificamente e a outra é para você aplicar. Para você aplicar, você já tem um benefício imediato. E eu vou falar aqui com o Leandro, que é o seguinte, o pessoal que está aqui assistindo a gente, se tiver interesse em fazer as turmas, que vier por indicação do canal Super Vendedores, nós vamos dar aí uma vantagem bem legal e vamos dar uma diferenciação para a pessoa fazer esse treinamento. Então, entre em contato com o Leandro, peça para ele indicar você na nossa próxima turma, nós vamos fazer uma coisa especial para que você possa participar. Legal, show de bola. Eu agradeço o carinho, agradeço a atenção. Eu tenho certeza que quem está assistindo vai se interessar bastante por conhecer mais o seu trabalho, conhecer mais o teu workshop. Legal? Eu agradeço bastante o convite. Eu fiquei lisonjeado por ser chamado por um canal que eu vi que tem um conteúdo excelente. O pessoal das outras entrevistas, mesmo eu não tendo diretamente trabalhando direto em vendas, mas indiretamente eu estou aqui me vendendo. Sim. E eu com certeza aprendi bastante assistindo a entrevista do pessoal e realmente o conteúdo que vocês proporcionam aqui é diferencial. Então eu agradeço vocês por esse convite, agradeço a nossa audiência aí por estar participando, por estar investindo um pouco do seu tempo em conhecer um assunto que garanto que foi algo diferente do que eles já estudam no dia a dia, e acredito que vão ver os benefícios de trazer isso pro seu dia a dia e na sua melhoria profissional. E a gente se vê na parte 2. Legal. Anderson, mais uma vez, obrigado pela tua atenção, pelo teu carinho, pelo conteúdo que você explanou, e a gente já se vê na próxima parte da nossa entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima parte. Gostou do vídeo? Clique no botão curtir, compartilhe no seu Facebook, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Além disso, acesse o nosso site supervendedores.com.br e conheça todas as nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.